Fala, meu povo! Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Todos bem? Como está o áudio aí? Manda um joinha aí, o áudio, vídeo, tá tudo ok? Vamos chegando. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos dar aquele tempinho lá de 5 minutos para todo mundo chegar, para todo mundo compartilhar a live, tá? Embaixo tem um aviãozinho, compartilha para 5 amigos, tá? Bora! Assim que o convidado entrar, como de costume, eu vou desativar os comentários, tá? E todas as perguntas, elas serão respondidas na caixinha de pergunta, tá? O tema de hoje é Exu Orixá. Então, teremos uma aula top, top, top. Boa noite a todos. Amorim, Motumbaxé, Nico, boa noite. Que Xangô nos abençoe sempre. Vamos chegando. 9h32, 9h35 eu chamo o nosso convidado que já está online para esse estudo, para essa aula, tá? Sim, todas as lives, tá? Estão salvas aqui no meu perfil, tá bom? Então quem quiser saber mais, quem quiser ver desde a primeira live até a última live, estarão todas salvas, tá bem? Thalisson tá aí, JH, boa noite, que Xangô nos abençoe. Ícaro, boa noite, Xangô nos abençoe, meu irmão. Vamos chegando, vamos pegar na pipoca, que hoje é dia de ensino, hoje é dia de estudo, hoje é dia de macumba. Boa noite, Nina Ronei, boa noite, que Xangô nos abençoe sempre. Falta 2 minutinhos aí, bora compartilhar essa live. Pra quem perdeu a live também tá lá no YouTube. Bora, ó. Taca o dedo no coraçãozinho para subir a live. Washington, boa noite. Mojubá. Tabaco na Umbanda. Meu amigão tá aí online. Fabiano. Du. Beijo, meu irmão. MA, boa noite. Pai, é a Carla. Que Carla? Exu Beaô. Laroi Exu. Dani, boa noite. Que Deus nos abençoe. Charutinho aceso aqui. Boa. Acende um charutinho aí que vai ser top. 2 minutinhos para eu já chamar nosso convidado. Tainá, Xangô nos abençoe, bebê. Rafael de Paula, boa noite, a bênção. Tox de Orum, Thiago, Miogã, boa noite, boa noite. Vamos chegando aí. Que Xangô nos abençoe sempre. Papel, caneta na mão, tá? Ou melhor, aqui embaixo tem uma bolinha com uma interrogação dentro. Mandem as dúvidas de vocês lá, tá? Que iremos responder, tá bom? Quando você vai liberar o link, Ícaro, qual link, Ícaro? Boa noite, Porto Alegre tá aí. Bobel Carla, boa noite, Pai Gabriel de Xangô, boa noite. Ronald, boa noite, axé, meu irmão, axé. Hoje vai ser um bate-papo formidável, fora de série. O link de Exu é do grupo, Ícaro. Do grupo tá na minha bio. Tami, boa noite, Pai, a benção. Trindade, boa noite, boa noite. Ah, o link, entendi. O link das aulas gratuitas será liberado quinta-feira após a última live, tá? Após a última live será liberado o link dessas aulas gratuitas lá no grupo, tá bom? 9h35, vamos chamar o meu irmão aqui. Oxumauíza. Oxumauíra. Sim, só ele entrar aqui agora. Muito boa noite, muito boa noite. Olha ele aí. O som tá legal aí? Tá dando eco? Como é que tá o som aí pra você?
Ó, deu um pouquinho de... Tá dando um pouquinho de eco. Veja agora se melhora Agora, aí. Melhorou? agora melhorou. Essa câmera tá grande, não entendi. O negócio ficou grande assim na minha cara. E olha que eu tô bem afastado aqui. Então, vamos lá então, irmão. Primeiro, boa noite, sua bênção. Como é que tá? Como é que estão aí? Babá, boa noite, a bênção. Muito obrigado por essa oportunidade de, de estudar, de ter a sua presença aqui. Com certeza para mim é muito importante, é muito gratificante e tenho certeza também que para tantas pessoas que hoje vai nos acompanhar aí, vai ser assim de uma noite espetacular de puro conhecimento. Eu vou desativar os comentários para que a gente converse tranquilo, Tudo bem, tá? tudo bem. Então, Zezé e Fatolá Olukemi, Exu, Isso. nascido na pedra. Cara, eu eu venho acompanhando o seu trabalho há algum tempo, né? Eu achei o seu Instagram numa sugestão que o Instagram mandou para mim e eu comecei a acompanhar. E, cara, eu fiquei assim, completamente deslumbrado com tamanha simplicidade, com tamanha clareza, né, dos seus posts, quando você abre caixinha de pergunta. Então, eu achei, falei, cara, eu ainda vou ter essa oportunidade de um dia fazer uma live com ele e ter algumas dúvidas aí esclarecidas. Primeiro, gostaria que você se apresentasse aí para essa galera aí, para a gente começar o nosso bate-papo aí. Primeiro, iniciar agradecendo ao grande Olodumare, né, pela Axé. possibilidade de viver no mesmo tempo que o senhor, viver no mesmo tempo de todas as pessoas que estão aqui hoje. Saber que a gente está nesse mundo, a gente não está de passagem, a gente está construindo coisas. Eu acho que essa é a grande missão, de ser útil para as pessoas, né? Então agradeço também, agradeço pelo convite. Eu sou o tipo de pessoa que gosta desse tipo de diálogo. Eu acho que esse tipo de diálogo ele é importante, o diálogo entre as dinâmicas espirituais, né, das mesmas bases, elas são importantes. A gente precisa comungar, a gente precisa se aproximar, a gente precisa conversar mais. E por isso que prontamente eu aceitei o seu convite. Eu Axé. sou Zezé Ifatolá Olukemi. Na verdade, meu nome de iniciação é Ifatolá Olaquetu, né? Meu nome, Zezé, é o nome que minha bisavó me deu ainda na barriga, né? E como a gente não acredita em coincidência nessa vida, eu nasci no dia de São José, né? Então, e Olukemi, na verdade, eu sou grafiteiro há 26 anos. E Olukemi foi um nome que eu troquei de nome em 2004, quando eu tive um problema de saúde muito sério. E aí foi como se fosse um renascimento. E aí eu coloquei Olukemi, né, que já era esse processo de aproximação com essa dinâmica africana de vida. Eu já não me identificava mais com este nome, né, então aí eu me aproximei. Nesse mesmo período foi quando eu ingressei no Candomblé também, no terreiro da minha saudosa e eterna Alorixá, Iaqueci, Maria Aqueci, do Recôncavo da Bahia, ali na Cachoeira, ali no território de Cachoeira, São Félix de Cachoeira. Isso é um terreiro Nagô Vodum, terreiro Raiz de Irá. Foi lá que eu fui suspenso para o Oxum. E depois eu conheci o culto Yorubá através do Babalaú Ifatoye, saudoso, já em memória, Babalaú Ifatoye, né, meu eterno sacerdote também. Está aqui um irmão, também foi iniciado lá, que é o irmão Queixada, está aqui também, né, mestre Queixada, né, Babalaú hoje. E aí eu ingressei na dinâmica do culto do Ixaxalabá no ano de 2009, né? E de lá para cá tem sido estudos intensos, tem sido aprofundamento. Hoje eu pertenço à família Ebe Orumilá, Tia Batalá, Dexina e Facundaió, que é do meu sacerdote Babai Facundaió. Hoje eu sou um Aô Quequerê. O que é um Aô Quequerê? O Aô Quequerê é aquele que está sendo preparado para ser Babalaú. Ou seja, eu tenho 12 anos de culto e ainda estou sendo preparado para ser Babalaú. Então,
E ficarei mais 20 caso seja necessário. Não tenho nenhum problema com isso. Axé. Logicamente, eu tenho filhos, eu cuido de pessoas sob o auxílio e sob a orientação do meu sacerdote, total do meu sacerdote. Inclusive, tenho lives com ele, uma live com ele que ele também não é de muita conversa na internet, né? E essa é a minha trajetória. Eu sou de Salvador, da Bahia, também pertenço a Candomblé. Eu sou apontado como Babá-Efum de um terreiro, e eu vou fazer a obrigação agora de Babá-Efum mês que vem, que é o terreiro Ilê-Axé Torungunã, né, o terreiro do meu amigo, do meu irmão e do meu sacerdote, Babá Odiagunã, né, que eu já acompanho há 20 anos, né, nós somos de fato amigos, né, e essa é a minha trajetória espiritual até aqui, até então. Que Mais ou bom. menos isso. Eu posso te chamar de Zezé para ficar Fica à uma coisa vontade. mais... Fica à vontade, como quiser. Fica à vontade. Zezé, eu venho observado há algum tempo que existe uma grande dúvida, né, entre culto de orixá no candomblé e o culto de orixá no Ixexelaguibá. Hoje em dia, muitas pessoas dividem, separam essa dúvida entre o culto no candomblé e culto a Ifá. Eles resumem Erroneamente. erroneamente. Exatamente Erroneamente. essa a minha pergunta. Zezé, culto a Ifá é uma coisa e Xexelaguibá é outra. Como que você conseguiria nos elucidar aí, só para que a gente se atenha desses detalhes, para que a gente embarque aí nessa linguagem aí Exu? Primeiro que Ifá e Orumilá são coisas diferentes, né? Ifá é a palavra do próprio Olodumare, é o conhecimento de Olodumare. E Orumilá, ele é o orixá da sabedoria porque ele foi o único que teve a habilidade, competência e capacidade de entender, compreender e transformar isso em ensinamentos para todas as pessoas. Carinhosamente, afetivamente, nós chamamos Orumilá de Ifá. Não está errado. Mas quando a gente vai lá ver os versos, aí as pessoas confundem quando vê lá, Orumilá foi consultar Ifá. E aí a gente entende essa diferença. Orumilá consultou Ifá, Orumilá consultou a palavra de Olodumare para resolver determinada situação. Né? Orumilá consultou um babalaô para falar com Ifá. Então tem essa diferença. A segunda coisa é que Orumilá, Ifá, é um orixá como qualquer um outro. É um orixá como Abatalá, é um orixá como Xangô, é um orixá como Exu, é um orixá como Iemanjá, é um orixá como Oxum. E ele não compreende todo o culto iorubá. O nome desse culto, desse complexo de divindades aglomeradas, se chama Ixexelaguibá. Esse é o culto tradicional, como nós dizemos, o culto aborígene, o culto indígena iorubá. Não é? Então, o culto da terra iorubá. Mas Orumilá é um orixá como qualquer um outro, que tem especificidades, tem importâncias e tem diferenças como qualquer um outro. Ele é especial para quem o cultua. Assim como, com certeza, Xangô é extremamente especial na sua vida porque você cultua muito mais Xangô. Assim como uma pessoa que é de Oxum, Oxum vai ser suprema porque ela cultua Oxum. Então, Orumilá é uma atividade importante, mas todas são. A questão é que Orumilá ele compreende uma série de valores que são importantes para essa dinâmica iorubá. Mas Orumilá também não é uma unanimidade. Nem todas as pessoas cultuam Orumilá e Pá. Né? Pouca gente não cultua, mas nem todos cultuam. E sim, não há necessidade de cultuá-lo também. As pessoas, existem outras formas de acessar, existem outras formas de você entender qual é o seu caminho, entender qual é o seu destino, mesmo sem cultuar Ifá. Eu também tenho condições de viver e ter uma vida com fertilidade, com abundância e com riqueza, mesmo sem cultuar o Oxum. Apesar de eu também, quem é de Ifá tem que cultuar o Oxum. Né? E meu juntó é Oxum, toda a minha família tem Oxum para tudo quanto é lado. Mas é um modo de dizer, né, que você pode obter determinadas coisas mesmo sem cultuar Orumilá. Então Orumilá é uma divindade, irmão,
é um orixá como qualquer um outro orixá. E olha que é o orixá mais importante na minha vida, e eu estou dizendo isso. Orixá como qualquer um outro orixá. É muito. É uma cultura, é uma dinâmica muito diferente, né? Eu não tive a oportunidade de estar numa casa de candomblé, de frequentar uma casa de candomblé antes de ser iniciado no Xixi-Leguibá a Xangô. Então, mas eu tive sim uma vivência, né? A minha ex-mãe de santo, que é de Umbanda, ela é de candomblé, nação de Queto, feita de Oxum. Então, muitas coisas de candomblé que ela fazia, alguns filhos mais velhos participavam, nem todos, e deu para que eu pudesse ter assim uma dimensão do que era isso. Mas eu sentia dentro de mim que, para mim, faltava alguma coisa. Não sei. Eu não sei se de repente a dinâmica do candomblé, de festividade, de aquela coisa bem chamativa, não sei se isso me deixava um pouco constrangido, não sei se isso, não sei. Até que eu pude ter a oportunidade de conhecer o meu Babalaô. E aí, cara, foi assim, foi paixão à primeira vista. Quando eu fui na hoje minha casa em Belodé, e que eu vi os assentamentos, cara, no chão, a forma de culto, aquilo assim me deixou assim completamente alucinado. Eu falei, eu acho que era isso que... E a simplicidade acima de tudo, né? Eu não estou dizendo que o candomblé em geral é luxo, etc e tal, mas o candomblé ele segue uma linhagem um pouco diferente do que é o culto, né, tradicional, né? E isso me chamou assim muita atenção. E aí foi onde eu fui aos poucos conhecendo, né? Eu fui aos poucos me integrando e para saber se de fato era isso. E o que assim me deixou muito surpreendido, me deixou surpreso demais, foi quando eu tomei a decisão em iniciar Xangô. Que o Babalaô virou para mim, falou que bom, axé, né? Que Orumilá lhe abençoe, que Xangô lhe abençoe. Mas antes de tudo, vamos ver se Xangô aceita. Aí eu... Como assim, né? Como assim? Você precisa, na verdade. Né? Eu falei, como assim? Eu sei que, mesmo o culto tradicional, existem diversas famílias e cada família tem os seus ensinamentos, suas diretrizes, um pouco diferente, mas que chegam ao mesmo fim. Aí eu olhei para ele assim e falei, como assim, babá? Ele falou, entenda uma coisa, meu filho. O santo, o orixá é o santo. Precisa saber se ele aceita a sua iniciação. Precisa saber se é esse o orixá que vai estar no seu caminho, primeiro de tudo. Não é porque você vem de uma umbanda, você é de quimbanda, você é de Xangô e com Iemonjá, tudo bem, ótimo, isso aí é o seu culto, é o que você faz na sua casa. Do lado de cá. Tem que ser confirmado tudo isso. E, cara, aí que me deixou assim, muito mais curioso, me despertou muito mais a minha ideia de que eu tô no lugar certo. E quando jogou, cara, quando foi pro Opleifá, eu sou muito chorão, né? Eu tenho Oxum no meu enredo também. E, cara, foi assim, uma emoção para mim tão grande, porque eu descobri muita coisa, a ancestralidade, por onde que veio e qual é a continuidade disso. Assim, uma dinâmica que eu não fazia noção de que isso existia, de que pudesse existir isso, né? Para mim, cara, eu ficava muito deslumbrado quando eu via os babalaô, né? Ou as pessoas trajadas na rua com o ID, né? Verde e marrom, eu olhava e falava, nossa, esse cara é macumbeiro mesmo. Esse cara é macumbeiro, ele é de Ifá e tal. E eu falava, caramba, né? Será que quando... Aí vem a dúvida, né? Ah, eu vou iniciar Xangô, eu vou usar um desse, né? E aí vem aonde vem todo o ensinamento que culto a Ifá, Oromilá Ifá é diferente.
e tal, e aí a gente vai e volta naquilo que você falou, né? Meu Deus é Xangô. Então, é minha vida, todos os dias a ele que eu dedico, o meu acordar, o meu dormir, o meu chão é a minha estrutura. E, e Fá é um próximo passo aí, que se for para ser, será. Sim, Eu não, sim, não sim. encano muito com isso, não. E é muito surpreso, porque você vem do candomblé, né? E, É, e eu eu acho venho do que candomblé e eu estou no candomblé ainda. você Eu está no não saí do candomblé, né? candomblé. Como, Eu não como saí do que é, candomblé. como que é essa junção de cultos, né? Das suas obrigações, né? Que você tem no candomblé com o culto tradicional. Como que você Eu, concilia isso? primeiro que eu tenho entendimento, eu sou de movimento social, sou de movimento negro há muitos anos. Né? Aqui em Salvador sou conhecido, inclusive, né, por conta dos movimentos sociais. E eu tenho entendimento que aonde tem pessoas reunidas, né, pessoas que passaram por algum tipo de opressão, que estão reunidas, este lugar a gente tem que valorizar este lugar. O candomblé é um espaço disso. A Sim, Umbanda é um espaço disso. Um espaço que tem muita gente preta, né, que vieram sim. de muito sofrimento e que encontraram ali um espaço de resistência, de reencontro, de reafricanização. O primeiro princípio não é um princípio do elemento, do fundamento, não é um princípio ritualístico, melhor dizendo. É o princípio elementar do sujeito. Então, isso para mim já me dá uma vantagem. Porque eu olho, independente de se o ritual é diferente, se o ritual é igual, eu já olho para esse lugar com um olhar de respeito. O segundo entendimento é que são coisas diferentes mesmo. E não precisam ser iguais. Porém, são coisas diferentes, mas eu não acredito que uma seja melhor que a outra. Porque como é que você mantém aqui uma cultura de candomblé com, sei lá, 150 anos, por aí, e as pessoas continuam vivas, continuam cultuando, continuam felizes, Axé. continuam trabalhando, continuam... Isso não pode estar errado. É diferente de dialogar se a cultura está mudando. Essa coisa da cultura, agora está vindo um papo chato de que candomblé vai acabar. Não vai acabar. Desde 1930, lá, quando o seu Joãozinho da Gomeia, saudoso, né, reverenciar Ibá, seu Joãozinho da Gomeia, trouxe novas concepções e incrementou com novas coisas ao culto, é que o pessoal está dizendo que o candomblé vai acabar. Que o pessoal está falando que o candomblé está muito moderno. Vai se modificar, tudo se modifica. Por exemplo, a gente tem na cultura iorubá Otim. Não é Otim, é Otim Oimbô. Otim Oimbô é o quê? Jin. Oimbô sabe o que é que significa? Estrangeiro. Quem colocou aquilo lá? Os ingleses. E qual é a bebida mais utilizada no culto orixá na Iurubalândia? Gin. Sim. Sorgo, né, que é o milho, não é Iorubá. Isso vem depois. Né? Então, uma série de coisas elas vão se implementando. Por quê? Porque o culto, ancestralidade, não é sinônimo de passado. Ancestralidade, inclusive, é sinônimo de futuro. Porque se você parar para pensar, o que é que você quer se tornar no futuro? Um ancestral. Axé. Não é o que você vai se tornar no passado. E pensando nessa dinâmica de reencarnação, nós podemos ser ancestrais de nós mesmos, inclusive. Isso vai dar um bug na cabeça, mas é possibilidade. Se você Sim. vai, você reencarna. Isso é possível. Então, ancestralidade é uma ideia de referências passadas que nos orientam no presente para que no futuro nós possamos ser bons ancestrais. Essa é a ideia. Então, partindo desse princípio, a gente modifica, se atualiza. As coisas são atualizadas o tempo inteiro. O que é diferente de você fugir das suas bases. É uma outra coisa. Você tem que ter uma base fundamental ali. Agora, não rompendo essa base, eu não vejo problema algum. Não vou mentir, eu não tenho confusões. Juro para você, eu não tenho confusões. Eu tenho confusões com pessoas. E com pessoas você tem em qualquer lugar. Se a pessoa está saindo de candomblé, está indo para o xexé, acreditando que não vai ter confusão, desculpa. Você vai ter, sim, problemas com pessoas. E Os dependendo de meus como. problemas. E dependendo ainda problemas grandes, né? Maiores. E outra, há que se averiguar se o problema não é você. Sim.
Porque a gente olha muito pouco, porque a gente olha muito pouco a gente não, eu olho muito, mas as pessoas olham muito pouco para dentro de si. A dinâmica Yorubá, quando você viu lá o Opelê, que saiu lá aquele Odu, que te orientou naquele momento, que te fez ficar emocionado, aquele Odu é um momento histórico que está falando sobre você. Está falando de orientação sobre a sua vida. Não é só a responsabilidade do outro. Mas que seu EQT é amarelo porque alguém há 200 anos atrás pegou, colocou na Kibo, ele era marrom, ficou amarelo. Não é culpa do outro, é sua. O EQT é de quem? É o que eu faço com minha filha. Minha filha faz assim: papai, eu não sei onde foi que eu coloquei. O senhor viu minha boneca? Eu disse: não vi sua boneca. Ela faz assim: mas eu tenho que achar minha boneca. Eu não estou achando em lugar nenhum, que é dramática, né? Aí eu chego e falo assim: de quem é a boneca? Ela é minha. Ela aí já sei. Eu que tenho que achar. Porque você tem que se responsabilizar pelas suas coisas. Se seu EQT parou na mão de alguma pessoa que colocou na que boa, o problema primeiro é que parou na mão de alguma pessoa. E Não é que alguém pegou e colocou. Pode ser responsabilidade, pode ser até um ato até inocente. A outra pessoa pode ter feito até de maldade, mas para todos os efeitos o EQT é seu. Quem vai, as custas disso serão suas. As responsabilidades é de cada um. É isso que o Orixá nos ensina. Principalmente Exu. Exu é muito isso. É responsabilidade, autorresponsabilização sobre os seus atos. A gente tem que aprender isso. E aí, quando a gente chega e fala assim, olha, um amigo meu, Abiolá ele é maravilhoso, né? Abiolá, ele é o Anagô, ele é do Benin, mas Anagô lá é descendente de Urubá, do Benin, né? E aí ele fala, meu irmão Zezé, psicólogo no Benin e na Nigéria passa fome. Eu disse, por que passa fome? Porque lá as pessoas resolvem seus problemas. E quando você resolve seu problema, você não tem problema de cabeça. Axé. Você não tem problema de cabeça. Aí eu disse, simples assim, né? O meu babalô, ele fala uma coisa que eu acabei de falar aqui. A vida é simples. Difícil é ser simples. Exato. Babá, em questão de orixá, né? Quando você fez essa junção, né, do Ixixelaguebá em sua vida, quais orixás, se o senhor me permite perguntar, que o senhor é iniciado? Eu sou iniciado para Oxóssi. Para Oxóssi, para Odé. Eu sou Ixefá, na verdade. Eu não sou Itefá. E aí eu falo para todo mundo, olha, eu sou Ixefá. Não sou Itefá. Dentro da minha família, o meu Ixefá, existe possibilidade de graduações. E é isso que eu faço hoje. Então, estou me preparando para Ixefá. Mas eu sou iniciado por Oxóssi. Mas Oxóssi não é o meu heredar. Oxóssi era o orixá que eu precisava naquele momento da minha vida. Exatamente. Porque eu passava muita necessidade básica. Eu morava numa casa que não tinha banheiro, por exemplo. Isso eu estou falando de 13 anos atrás, não é nem muito tempo. Então eu não tinha comida em casa para comer. E aí fez, olha, quem vai te ajudar a auxiliar na sua vida, para você crescer na sua vida, é Oxóssi. Mas eu não sou de Oxóssi, eu sou de Erilé. E não tenho iniciação em Erilé ainda. Ou seja, aquilo que você falou que o Babalô tinha que averiguar qual era o orixá que necessariamente você precisasse para a sua vida, é sobre isso que a gente está falando. É exatamente isso. E por conta disso, existe uma confusão muito grande, né? Que as pessoas, elas querem, elas fazem a força para não entender isso, né? Porque quando eu vou ser muito sincero, eu fiquei chateado a princípio porque eu falei, poxa, eu vou ir para uma tradição que de repente eu posso ser iniciado no orixá que eu convivi 15 anos e eu não vou ser iniciado nele. E eu saí de casa com esse sentimento, né? Mas acima de tudo, eu estava muito feliz e satisfeito por ter encontrado uma pessoa que me explicou realmente como seria, né? E cara, quando jogou lá e Xangô respondeu,
E, cara, aí foi isso. Aí a minha alegria, assim, quadruplicou, né? Aumentou, né, cara? Aumentou demais, Aumentou. porque era uma coisa que eu sentia dentro do meu coração. E eu costumo dizer, eu costumo falar, cara, o coração não mente, cara. Tem a coisa, ela é plantada dentro de você. Então, eu saí de casa decidido, ó, seja o que o Orumilá quiser, seja o que ele do mar quiser. E cheguei lá e graças a Xangô, né? Graças a Exu, deu tudo certo. Eu sou o iniciado, vou dar o meu Odu agora. Eu Uhum. iniciei ano passado em Xangô. E para mim, assim, tá sendo uma experiência de vida, de responsabilidade, de tudo assim, tudo fora É do que porque eu é tudo imagino. você, né, irmão? Não é o sacerdote, o principal responsável pelo seu orixá é você. É isso, e é exatamente isso. Isso é duro porque não é fácil. Não, não é fácil, é muito difícil. E é o tipo de instrução que que eu já tinha no meu terreiro de Umbanda e hoje mais veementemente, mais pesado eu cobro, que é cada um cuidar do seu. Vocês precisam aprender para vocês serem livres, para vocês serem soltos, para vocês terem essa paz, esse amor, esse retorno. E, cara, não tenho, assim, não tenho nada o que me queixar, muito pelo contrário, só tenho a agradecer a Orumilá por ter me apresentado diversas pessoas, né, dentro dessa dinâmica iorubá, que é muito interessante. Eu queria Zezé, dizer uma coisa também, irmão, antes de a gente continuar, que tem uma coisa assim, é sobre o que é a iniciação. Eu vou fazer uma live daqui uns dias sobre o que é a iniciação. Uma iniciação, às vezes, ela pode ser dolorosa. Uma iniciação, às vezes, ela pode modificar a estrutura da sua vida inteira. De sim, repente você está trabalhando, está com tudo muito bem, de repente tudo desmorona. Iniciação é modificação da vida, e muitas vezes. Ah, a iniciação não deu certo? Não. Você que ainda não se atentou para as coisas que o orixá está disposto a fazer. Por quê? Porque eu sempre falo aqui para as pessoas que vêm fazer jogo comigo, eu falo, olha, o oráculo, ele tem como função, obrigação, dizer o que você precisa, e não sim, necessariamente o que você quer. Só que às vezes nós não sabemos o que nós precisamos, e por isso nós consultamos o orixá. Por isso nós fazemos processos iniciáticos. Pode ter um reboliço, pode ter uma mudança, mas é nessa hora, e com certeza alguém aqui já passou por isso, é nessa hora que você tem que parar, respirar, colocar a mão na cabeça e dizer, o que é que eu estou aprendendo com isso? O que é que o orixá está tentando me explicar? O que é que ele está dizendo que eu não estou conseguindo ouvir ainda? Eu preciso abrir meus ouvidos para entender que sinais são esses. Que modificações são essas que o orixá está tentando fazer na minha vida e que eu ainda não compreendi. não consegui Não se absorver. desespera. Não se desespera. Pensa. O que é que você está fazendo e que, na verdade, não comunga com o que você precisa? Começa por aí. Talvez seja um bom sinal. Iniciação não tem a obrigação de deixar ninguém rico. Iniciação não tem obrigação de deixar ninguém feliz o tempo inteiro, mesmo porque a nossa espiritualidade não é a espiritualidade do feliz o tempo inteiro. Inclusive, o Milão ele fala, aquele que ri o tempo inteiro é louco. Né? A nossa espiritualidade também não é para ninguém ficar fazendo moradia na tristeza. Sim, Mas é de você encontrar ali o meio termo, o balanço, para ficar bem. E para resolver os problemas. Tendo um coração leve e uma cabeça tranquila, irmão, você já está cultuando bem o chá. Precisa de muita coisa. exato. E eu vou te contar, viu, Babá? É uma coisa. Não tem como explicar. Eu acho que só quem passa, né? Só quem vive tudo isso sabe as sensações, as emoções, o impacto que isso causa, né, na vida. E basta você conversar bem, né? Cultuar bem o seu ori para que você tenha Isso, bastante discernimento, para que você isso, caminhe bem, né? isso. E as coisas vão caminhar. Isso. Exu Orixá, né?
Eu tô vindo fazendo uma série de lives desde Exu de Quimbanda, aquele Exu Eu catiço, assisti né? todas, eu assisti todas, viu? Eu Pô, aprendi muito, assisti todas. que Todas, bacana, todas, todas, todas. que bacana. Porque aqui, cara, aqui em São Paulo, tá existindo um movimento, né, pelo qual eu não concordo, aonde existe a equiparação de Exu entidade com Exu orixá. Primeiro que para algumas pessoas, as pessoas olham Exu orixá, é o mensageiro de orixá. Exu orixá, é o mensageiro, ou qualquer tipo de Exu, né? Se eu sou de Xangô, a entidade que trabalha comigo, ela é mensageira do orixá, ela é como se fosse o trabalhador do orixá. E sabemos que não é assim, né? O Não, porquê que eu queria ter uma pessoa do seu gabarito para que pudéssemos bater esse papo hoje e esclarecer essas dúvidas, né? Uma porque eu tô, como eu falei ontem, eu tô deitado, né, na religião iorubá ainda. Então, quando eu começar a levantar, a gatinhar, eu vou poder comentar sobre algo, né? Zezé, queria que você explicasse aí a Exu Orixá, né? Ele é de fato o mensageiro dos orixás? Como que é essa dinâmica aí? eu vou responder essa história, essa pergunta, falando da importância de Exu. Você tem 4 divindades, que são divindades assim, supremas no quesito de primeiras a serem criadas, a criadora das coisas. Você tem o grande Olodumare, Olorum, Olodumare, que nós entendemos, eu entendo o Olodumare como um ser político. É aquele ser que está ali determinando as coisas, mas fazendo com que as coisas caminhem. Você tem o Obatalá, né? O Obatalá que é o criador das coisas também. Também ajuda a criar, né? O ser criador. Você tem o Urumelá. O Urumelá é aquele que detém todo o conhecimento necessário. E você tem Exu. Quem é Exu? Exu é conhecido, o primeiro nome de Exu é Agbara. Agbara, que quer dizer o grande e poderoso. Aquele que tem a força. Só que a força, essa força de fazer as coisas se manifestarem, de transformar as coisas, inclusive fala de força física. E aí você tem alguns Essé, que vão contar, alguns Etan, ou do Ifá, e aí tem um que eu gosto, que ele vai contar o seguinte, ele vai dizer que Orumilá viu Obatalá construindo um ser. E ele queria esse ser para si também. Ele falou, Obatalá, eu quero um desse para mim. Ele disse, esse ainda não está pronto. Tenha calma. Ele insistiu tanto que o Orumilá disse, volte para sua casa que você vai ter. O Obatalá disse. E aí vai Orumilá, tem lá sua esposa, e aí vem um filho. Esse filho, quando ele vai consultar Ifá, fala, ele é o grande Agbara, o grande poderoso. E Orumilá coloca o nome dele de Elegbara, o Senhor do Poder. Aquele que detém todo o poder. Só que Elegbara tinha muita fome. Ele queria comer tudo. E aí eu já estou matando logo um monte de coisas, inclusive porque ele é a boca que tudo come. E aí ele tinha muita fome. Ele fez, meu pai, eu estou com fome, eu quero Elaié. Elaié é pássaro. Orumilá providenciou todos os pássaros do mundo e deu, e ele comeu e ainda não acabou a fome. Meu pai, eu continuo com fome, eu quero Oqueté. Oqueté é rato do mato. Foi lá, deu todos os Oqueté, ele não se satisfez. Deu todos os peixes, eu quero Edjá. Todos os peixes, ele não se satisfez. E aí ele resolveu comer a própria mãe. Só que Orumilá tinha ido no oráculo, tinha consultado Ifá para saber o que ele precisava fazer para apaziguar a fome do seu filho. Então ele ganhou uma espada chamada Adá Orixá. Adá significa espada. Adá Orixá, espada de Orixá. E aí quando ele vai comer a própria mãe, Orumilá vai lá e divide ele. Só que cada pedaço de Exu vai criando um outro Exu. Cada pedaço vai se multiplicando e ele passa pelos 9 Orum
quando a gente fala Messan Orum, são os 9 Orums. Nós acreditamos que nós temos 9 níveis espirituais. E cada 9 níveis, Exu é dividido em 201 pedaços. Só que 201 corresponde ao número do infinito também na comunidade Urubá. Ou seja, Exu se subdivide por milhares. E aí ele cansa, ele fala, tudo bem, não vou comer todas as coisas. Ou seja, Exu ele não pode ser o mensageiro dessa forma como a gente está falando. Por quê? Porque o papel de Exu diante de Olodumare, cada orixá tem o seu papel específico. O de Exu são alguns. Primeiro, o regulador da moral humana. Ele é o senhor da moral. Ele é que regula a moral, a ética, o Iwa Kwele. O Iwa, o caráter, é regulado por Exu. Exu também, ele é conhecido como, e assim ele tem um título de o policial de Olodumare, por conta disso, ele é o grande fiscal de Olodumare na Terra. Exu também, ele recebe o poder da manifestação do axé. O que é isso? Axé, as pessoas traduzem muito como vitória, poder, né? Poder, vitória, alguma poder. coisa assim. Só que axé significa também o poder da manifestação das coisas. Se eu faço um ebó e esse ebó se manifesta, isso é axé. Quem é que detém esse poder? Exu. Ou seja, o porquê que Exu tem que ser alimentado primeiro? Não é a coisa da barganha. Ah, eu vou dar para Exu. Exu não vai comer seu galo, desculpa. Ele não vai comer. Ele não precisa do seu galo. Exu vai pegar aquela energia, vai transformar em axé, em força vital, vai levar até Ori. Ori é o orixá das permissões. Ori, isso pode ser encaminhado. Assim sendo possível, Ori permitindo, esse axé é encaminhado até o orixá. É o orixá que precisa de Exu, e não o contrário. Porque o único que tem a capacidade de transformar qualquer elemento em axé é Exu. Confundiu-se aí a ideia de mensageiro como dependente, como pombo-correio. E não é isso. Todo orixá precisa de Exu. E não o contrário. Ou seja, é porque Exu é superior? Não, é porque essa é a função dele. Ele foi designado para isso. Todo orixá tem as suas especificidades. A dele é transformar os elementos em axé. Ponto. Da mesma forma que você só pode ter uma compreensão nítida do seu destino se você fizer Ifá. Pronto, nítida por quê? Porque outras pessoas existem outras formas de compreender o seu destino. Agora, a forma mais nítida é através de Orutuá. Ponto. Então, cada divindade ela tem a sua especificidade. Isso torna Exu melhor que os outros? Não. Torna Exu tão importante quanto os outros. Mas não é essa ideia de mensageiro que a gente ouve tanto, daquele que leva recado, de que cada orixá tem o seu Exu específico. Não, pode ser. Tem alguns que sim. Você tem, por exemplo, Aladê, Exu Aladê, que é o Exu que está muito próximo ali da orixá Adi. Né? Você tem Exu Alaquetu. Exu Alaquetu, que é o Exu comunitário. Por quê? E aí, pasmem, isso é história que eu estou falando. O rei de Quetu foi Exu. Foi o 9º, foi o 10º rei de Quetu. Exu. E aí um dia a gente vai falar de Oxóssi, mas assim, Exu foi um rei de Quetu. É por isso que existe Exu Alaquetu. Alaquetu quer dizer, é o título do rei de Quetu. Qualquer rei que sobe ao trono em Quetu, ele é chamado de Alaquetu. Assim como você chega em Oxobô, a cidade de Oxum, e aí quando qualquer pessoa que chega lá no trono se chama Adjalci. Assim como você chega em Leifé, qualquer pessoa que chega ao trono se chama Onifé. Assim como qualquer pessoa que chega em Oió, que chega ao trono, ele recebe o título de Alapim. Assim como qualquer pessoa que chega aqui ao governo do Brasil se chama de presidente. Ou seja, ele é o grande senhor de Quetu,
E ele é o alaqueto, é um Exu comunitário, muito utilizado para a comunidade. Tem pessoas que têm ali a sorte de ter um alaqueto pessoal. Mas Exu comunitário, ele pode ser comunitário, ele pode ser individual. O Exu tem várias facetas. Por isso que ele foi dividido por um número do infinito. A gente não consegue contabilizar a quantidade de Exu. E nem o tamanho da façanha que Exu faz, né? Que Exu pode fazer na vida da pessoa. É imensurável, não tem como calcular isso, não. É porque na nossa dinâmica aqui, brasileira, a ideia de sofrimento é uma ideia muito punitiva. Né? É uma ideia de que não se aprende através disso. É uma ideia que se sofre através disso. Se você tem um obstáculo, você tem que ter a capacidade de aprender com ele e saber o que aquilo significa. Esse é Exu. Esse é Exu. E não é sofrer o que faz com a ele, gente né? aprender. Não, não é, porque tem um ditado que é o seguinte, olha, aqui a gente tem um ditado aqui que minha mãe sempre me falou. Meu filho, o que não tem remédio, remediado está. O que quer dizer isso? Um problema sem solução é um problema resolvido. Quantas pessoas sofrem por problemas sem solução, ou então estão focando no lugar errado? Por quê? Porque nós não desenvolvemos a capacidade de resolver os problemas. Nós desenvolvemos a capacidade de culpabilizar as pessoas pelos problemas. E quando a gente começa a se culpabilizar, ainda assim a gente não resolve. Isso gera o quê? Depressão. Porque a gente se culpa sem resolver. Não é apenas se culpar, é resolver. Sim. Só que o negócio é tão complicado, Babá, que é difícil as pessoas entenderem que existe um problema e que precisa resolver. Exu é esse que nos alerta o tempo inteiro sobre isso, sobre a necessidade da gente resolver os nossos problemas, sobre a necessidade de entender que a transformação ela tem que ser um ato positivo, mesmo quando a transformação é brusca. Esse é Exu, esse é o papel dele. Entender que, se você se comporta mal, o Exu vai te dar um pega, porque Exu é o policial de Olodumare, é aquele que fiscaliza a moral. Mas Exu é tão controverso, mas Exu não tem nada disso. Exu não é arruaceiro, não é de graça que ele faz isso. Porque, veja só, Exu é aquele que apoia o ebó que é bem feito. O que é isso? Se você trouxer para o significado de ebó para o Brasil, você vai entender que ebó é sacrifício. Sacrifício significa tornar sacro e não sofrer, tá? Sacrifício é outra coisa. É tornar sacro, é tornar aquilo divino. É como o padre pega ali a água e transforma em água benta. Como a gente pega um gin, reza o gin e o gin se torna um elemento espiritual. Então, se você tem a ideia de que você está fazendo o culto bem feito, e o culto bem feito não tem que ver com quanto você sabe, tem muito mais a ver com como você se comporta. Porque o Orumilá também nos ensina que mais vale um sacerdote que tenha pouco conhecimento, mas que tenha muita fé, do que aquele que tem muito conhecimento e que tenha pouca fé. Ou seja, não tem que ver com quanto de ritual, de quantas rezas você sabe fazer. Isso não te garante ser um bom cultuador. O que te garante ser um bom cultuador é fazer o que precisa ser feito. É, ainda sabendo disso tudo, se comportar de forma gentil, de forma humilde diante dos outros. É você saber levantar de manhã, bater a cabeça para o seu orixá e fazer 1, 2, pode fazer 20 rezas, é isso que vai garantir. Ou então pode apenas pegar e fazer assim: olha, eu não sei rezar não, mas eu quero te pedir a bênção, eu quero te pedir a proteção por esse dia. Que o Senhor possa proteger o meu dia. Isso, irmão. Eu sou filho de uma senhora, Dona Maria Francisca, Dona Chica, né, para os mais íntimos, que ela é de Centro de Caboclo. Eu nunca vi minha mãe manifestando o orixá na vida. Eu só vi minha mãe manifestando o caboclo. Caraca. Falei com minha mãe há pouco, meu filho, Jesus lhe abençoe. Eu digo, axé, minha mãe. Mas o meu Ogum adora minha mãe. Adora. Faça qualquer coisa com minha mãe para ver se meu Ogum não dá um pega, né? Mas é o meu Ogum.
E mesmo assim, ama aquela senhora. E ela chega, cultua do jeito que ela sabe, ela vai lá e senta e conversa. Isso é fé, amigo. Isso não tem que ver com quanto de fundamento você sabe. Isso tem que ver com as suas intenções. É um coração leve, um coração tranquilo, um coração puro. Mas, logicamente, que nós que cultuamos, eu que cultuo Orumilá, eu tenho um compromisso com o conhecimento. Eu tenho que estudar. Porque Orumilá não manifesta, o Orumilá não dá transe. Mas ele se manifesta nos seus filhos através do seu conhecimento, do seu intelecto, do seu nível intelectual. Uma pessoa que cultua Ifá e é ignorante, ela não cultua bem Ifá. Porque precisa estudar. Estudar não é livro só. Estudar é sentar a bunda no lado do babalaô. Se ele sentar lá de manhã, você sentar a bunda no chão e só levantar de noite. Estudar é pegar uma vassoura e ir varrer o chão de manhã cedo. Porque você vai entender, no mínimo, o clima. Hoje está mais frio. Então eu vou pedir ao mais velho ali para botar um casaco. Você acordou primeiro que ele. Você pode fazer isso. Estudar, irmão, é saber enrolar uma caçapa. Eu estou falando de uma coisa que parece básica, mas a maioria das pessoas não sabe enrolar uma caçapa. Não sabe, não sabe. Não sabe. Por quê? Porque é difícil. É um básico difícil. O básico por quê? Porque a caçamba é um elemento básico. Se usa muito no candomblé, se usa muito no xaxelabá, se usa muito a caçamba. Mas pouca gente sabe enrolar uma caçamba. Se você não sabe o básico, por que você vai saber o complexo? Eu vim de uma escola de Fatoyê, o meu antigo sacerdote, o meu eterno sacerdote, que era uma escola que a gente sentava no lado dele para auxiliar ele com os clientes no jogo. Depois a gente anotava o que precisava comprar. Ia na feira negociar os bichos. Voltava, arrumava tudo para deixar tudo pronto, cortava os bichos, limpava, e no final era a gente que passava o pano no chão para tirar o edé. Para no outro dia estar levantado cedo e fazer a mesma coisa. E hoje em dia, né, Babá? Só fazendo um parêntese, hoje em dia, as pessoas que têm a oportunidade de ter uma vivência assim, acham que estão sendo humilhadas, né? Acham que estão sendo exploradas. É o que eu prego muito na minha casa. Meu terreiro é de Umbanda e eu falo que a iniciação foi para a minha vida. A iniciação foi para o Anderson, né? Para que eu possa me tornar uma pessoa melhor, para que eu possa ter esse apoio deles. Enfim, era um desejo que eu tinha dentro de mim que graças a Xangô eu consegui realizar. Mas meu terreiro é de Umbanda e é inevitável a gente não tentar espelhar algumas coisas boas para o terreiro de Umbanda. E é o que eu falo para todo mundo, né? Hoje, dezenas de pessoas, pai, quero ser seu filho de santo, mas você está sujeito a Eu vi ontem limpar. você falando, venha me namorar, traga um chocolate. Eu aprendi essa, hein? Gostei, traga um chocolate, me dê flores, gostei dessa, eu adotei essa. Hein? Eu vi isso falando ontem. E aí eu falo, dentro da porta do terreiro para dentro, eu hoje, graças a Xangô, todos os meus filhos de santo trabalham, todos têm uma profissão e eu exijo muito isso deles, né? Então a gente tem desde polícia até médico, advogado, enfim, a gente tem tudo. Só que é o que eu falo para todos eles, do terreiro, do portão para dentro, acabou. Seu doutor tá lá fora, o advogado ficou lá fora, todos aqui dentro são todos iguais, né? Então, se o mais velho limpa, o mais novo também. Eu não tenho essa didática de dividir, não. Todo mundo faz tudo, que é para todo mundo saber tudo, porque dentro de uma comunidade, eu acredito, isso é meu pensamento, você precisa aprender tudo. Na minha ex-mãe de santo era muito, muito pesado isso, né?
Então, os homens, desde o homem mais novo que entrou ao mais velho, vai fazer tudo, não tem essa. Então, e isso aí te traz, você acaba descobrindo, né? Se você acaba descobrindo alguns valores seu e você acaba também descobrindo algumas estrias que você não tem, né? Ou seja, você passa a ser mais paciente, você passa a ouvir mais falar disso. Exu, o orixá da paciência. da Viu? paciência, né? A gente vai falar nesse instante dessa característica de Exu. E já pegando esse gancho, né? O que eu vejo hoje aqui, o que estão espalhando assim, né? A rodo. O Exu Orixá, né? Babá, qualquer pessoa pode cultuar o Exu Orixá. A pessoa ela tem que ter uma iniciação. Como que dentro da sua visão, da sua rotina, da sua tradição, claro, como que é tratado isso? A gente acredita que qualquer pessoa pode cultuar Exu, Orixá. Logicamente que a gente não dá o que não tem. Então a gente não pode, por exemplo, sem você ter Exu, assentar seu próprio Exu, por exemplo. Isso não tem. Não existe, O que acontece é que você precisa se aproximar de alguém que tenha essa dinâmica e você tem que necessitar ter Exu. Precisar. Exu que tem que dizer, olha, coloca Exu na vida dessa pessoa que vai auxiliar ela no destino dela. Vai fazer com que ela... A primeira divindade que eu tive foi Exu. Há 15 anos atrás. Foi a primeira divindade que eu tive. Exu. Foi assentado Exu. Então, assim, e me auxiliou muito na minha vida. Né? Então, você pode, assim como Exu, outro orixá, as pessoas também podem ser assentados, podem receber, mas isso não é iniciação. Você tem o Exu assentado. Isso te coloca muitos limites. Isso daí é uma relação sua e da sua divindade apenas. Você não terceiriza isso de maneira alguma. Você não vai fazer bom para outras pessoas nesse, não. Você não terceiriza isso. Essa divindade, ela é pessoal. É o que nós chamamos de bara. O que é um bara? Um bara é um Exu pessoal. Corpo. Bara, né? Quer dizer do corpo. Ele é um Exu pessoal. Existe um Exu com essa qualidade? Não. Se você vai no oráculo, você de Oxóssi, e aí de repente lá aparece Exu Odara, eu vou dizer, mas Odara não tem nada a ver com Oxóssi, não precisa. Esse é o Exu pessoal. É esse Exu que você apresentou para te auxiliar na sua vida. E a pessoa pode ter, sim, um Exu assentado. Ou qualquer outro orixá assentado, caso ela necessite. Principalmente pessoas que não têm nem a dinâmica de iniciação, porque eu acho que iniciação também não é todo mundo, né? E nem a condição, talvez financeira, de fazer a iniciação. Sim. Então ela recebe ali o ícone para cultuar. Né? E isso existe para todas as divindades, inclusive a lá. Você recebe apenas o ícone para você cultuar pessoalmente aquela divindade, para você se aproximar daquela energia. Isso pode acontecer. Legal. E é uma coisa assim que é muito... As pessoas colocam uma carga, né, muito pesada, né, de que não, para você cultuar orixá ou Exu, né, é necessário que tenha a iniciação. É lógico, a gente não pode generalizar, colocar tudo dentro de um cesto, né? Mas é muito comum, Babá, pelo menos aqui em São Paulo, né? Eu que atendo, quando tenho tempo, algumas pessoas, e é muito comum atender muita pessoa que vem do candomblé. Principalmente do candomblé de Queto. Candomblé é diferente a dinâmica, né? E elas não na minha assim, casa. Na minha casa, a pessoa recebe o Exu mesmo antes de iniciar. É possível. Se ela necessitar, ela vai receber seu Exu antes de iniciar. Isso no meu terreiro. Entendi.
Então, e as pessoas, elas vêm muito, muito perdidas e é onde me intriga muito, né? Porque a pessoa, isso são fatos que eu atendo, tá? Pessoas que eu tive a oportunidade de conversar, de tentar ajudar. A pessoa, ela vem até mim, ela foi iniciada a Oxum, né? No candomblé de Queto, no fulano ou na fulana de tal. E aí a mãe de santo fala para ela que o Exu que ela tinha necessidade naquele momento de ter ao lado era a pombagira dela. É complicado. E aí, lógico, a gente não está aqui para apontar acertos e erros, longe disso. Mas fica uma coisa desconexa, porque o Exu Bara, né, o Exu do corpo pessoal, como o Babá acabou de falar, foi o primeiro que o Babá teve a oportunidade, né, de ter ele próximo. Eu acho que é uma coisa, parte da questão coerência, né? Fica até um pouco, fica descoeso você iniciar o orixá, né? Modificou-se tanto a estrutura, que as pessoas, inclusive, não têm essa dinâmica. Eu conheço casas que assentam o Exu, uma fórmula ali de Exu Orixá. Assenta, tem tudo ali na fórmula, tem tudo ali de Exu Orixá. Vocês vai no jogo e ali vai dizer, eu sou o Exu Orixá tal. Mas a pessoa não tem essa dinâmica de compreensão, aprendeu a fórmula dos mais antigos, realiza essa fórmula até hoje, é o Exu Orixá que está ali dentro daquele assentamento, porém, contudo, todavia, na hora coloca o nome de Tranca-Rua, coloca o nome de um outro Exu Catiço, por exemplo. Isso existe. Isso existe. Então ainda tem isso, ou seja, ficou tão popular a dinâmica do catiço que ele sobrepôs, inclusive, uma base fundamental, que é a base do entendimento de Exu Orixá. Então tem casas de candomblé que tem um Exu que eles chamam de Exu Orixá, os restantes são todos catiços. Né? E tem casa que não tem Exu Orixá, mas que inicia ali para... Cabe a mim fazer o julgamento. Não, um negócio lá, se as pessoas estão trabalhando, se as pessoas estão desenvolvendo, se as pessoas estão com saúde, estão tendo filhos, estão com dinheiro, eu sou o primeiro a ir lá e dizer, nossa, eu quero entender como é que isso acontece. Né? Tem alguma coisinha aí, quando você vai futucar, tem uma coisinha ali que o sacerdote faz, tem uma coisa ali que ele sabe o que é que ele faz, ou não sabe, mas aprendeu de boca a boca e faz e ainda dá certo. Sabe? Não cabe a mim julgar como eu disse, eu tento evitar trazer comparações. O candomblé é uma outra coisa. É uma outra dinâmica. E aí, se a gente tratar de trazer comparações, isso é o princípio do fim. A gente começar a comparar é o princípio do fim. Sim. Né? Inclusive, o princípio de meu Balabalaxá colocou um texto lá pra gente. Foi um texto que foi muito divulgado aí por um cara, inclusive, que ele é de Abatalá. Ele é iniciado para o Batalá, e ele colocou alguns pontos, né? De longa e de longar não se usa por conta disso. Não existe fazer santo errado. Não existe. Aí botou uma série de coisas. Não existe uma coisa que eu não faço. No meu terreiro, todo mundo sabe. O terreiro que eu faço parte, orixá nenhum, nem de Aô, nem de Abiã, se deita nos meus pés. Porque eu não aceito, eu já disse. Nenhum orixá deita no meu pé. O orixá não foi feito para deitar no pé de ser humano. É uma convicção pessoal, ela é minha. Eu conversei, a partir do dia que eu disse, olha, não quero isso, que aconteça isso comigo, nunca mais nenhuma divindade deitou no meu pé. Não precisa nem pegar ali para poder levantar, simplesmente não faz. Então, assim, é uma coisa que eu não concordo. Mas é da dinâmica do candomblé. Eu vou ter que passar por processos ritualísticos que o orixá vai ter que fazer isso lá. Eu vou ter que aceitar naquele momento. E aí, quando o Babalorixá mandou esse texto, ele fez assim, eu quero saber o que é que vocês acham. Eu disse, olha, Babá, eu não vou comentar esse texto.
porque ele tem um intuito muito negativo, ele tem o intuito de negar o que é o candomblé. E só pelo intuito desse texto a gente não deve considerá-lo. Não é um diálogo se eu concordo ou se eu discordo com o que está escrito ali. É um diálogo da intenção com qual foi feito. Sim. E uma intenção negativa você não deve comentar. Porque não é um diálogo sobre o certo ou sobre o errado. É um diálogo sobre a intenção negativa de quem fez, uma intenção desrespeitosa de quem construiu. Que todos os 20 tópicos que ele colocou lá, eu concordasse com esses tópicos. Eu poderia concordar com todos os tópicos do texto dele. Ainda assim, eu não acharia que seria um bom texto, por quê? Porque não foi de boa fé. Porque teve como intuito prejudicar o outro. Como teve como intuito dizer que o outro está errado. Ou seja, desrespeitar o outro nas suas individualidades. Isso a gente não pode. Isso é falta de caráter. O que a gente faz é o seguinte, olha, mas tal pessoa fez tal coisa. É seu filho? Não. É seu amigo? Não. É uma pessoa que você ama? Não. É uma pessoa que vai mudar a sua vida? Não. Então não se meta, você não tem nada a ver com isso. Exato. Essa pessoa, naturalmente, ela vai ter problemas. Ela já tem problemas, porque uma mente conflituosa não é um ori saudável. Um ori saudável, ele evita conflito. Ele não busca conflito. E ele pode ter aí 500 anos de iniciado, pode ter 50 mil orixá na cabeça. Mas se a cabeça dele só está ligando, ao invés de auxiliar as pessoas, de ajudar as pessoas, ele está usando essa inteligência dele para criticar outras pessoas, isso não é uma boa cabeça na minha concepção. Isso é uma cabeça com problema. Porque ele pode pegar a estrutura e escrever coisa boa. Por que ele escreve coisa ruim? Entendeu? Enfim, mas é uma coisa bem louca, né? Pegando esse gancho aí de assentamento de Exu, né, Babá? Eu tenho por costume não, até porque eu aprendi assim, e hoje, fazendo parte dessa cultura iorubá, eu pude ter o real entendimento. Aqui na minha casa, nenhum Exu catiço, né, é assentado com Yang. Nenhum. Uhum. Aqui a gente busca a pedra, né, no ponto de força do Exu. Então, o Exu que é das matas, então aquele adepto, o filho vai nas matas buscar o ocultar dele, a pedra dele, para que seja feita todos os atos, né? E na cultura iorubá nós temos o Yang, né? Aonde é montado todo o Exu, né? Por isso que eu coloquei até o tema da nossa live, né? Exu nascido na pedra, né? Sim. Porque hoje em dia também existe uma proliferação, ao meu ver, tá? Completamente errada, não é errônea, não é a palavra, completamente errada e maluca de algumas pessoas que é de Umbanda, que pratica a mesma religião que eu pratico, querer falar de uma deidade pela qual elas não têm o conhecimento, né? Tem pessoas aqui que até ensina Babá. Eu queria até ver isso com você, no seu entendimento, né? Porque eu nunca ouvi falar nisso aí, de firmeza para Exu Orixá, acendendo vela, né? Porque o Exu Orixá, ele é o mensageiro do Orixá, né? Então, aqui em São Paulo, é muito comum. Eu não vou marcar você em algumas páginas, jamais que eu iria fazer isso, mas eu vou te mandar alguns prints no WhatsApp para você dar uma olhada. E eu acho que não existe. Ou você tem o Exu ou você não tem o Exu. O que acontece, e também tem uma coisa do candomblé também, que tem uma coisa assim, a coisa da quartinha, né? A ideia da quartinha, você pega uma quartinha, aí você sacraliza aquela quartinha e leva aquele ícone ali, ou então é cultuado aquele ícone ali, as coisas são feitas ali. Não é uma mesa, não é um ícone.
Eu posso pegar o meu fio e posso lavar com Edé e colocar. Sabe? Pode ser lavado no meu... Eu não tenho Exu. Pessoal, eu vou aqui usar o seu fio, vou fortalecer ele. Lava do jeito que for e me dá. Eu acho, pessoalmente, que é a mesma coisa. Agora, dizer que existe uma firmeza, que é um ponto forte, que é uma representação desta divindade, em um lugar fixo, que isso vai durar durante séculos e que vai ter uma grande importância, assim, eu não acredito que tem. Eu acho que é Exu, que é a divindade. Sobre a questão do Yangui, o Yangui, de fato, é um ícone utilizado para tratamento da maioria dos Exu, porque até dentro da Yorubalândia até existe Exu que não é assentado com Yangui. Coisas muito específicas, né? Mas, de fato, o Yangui é um elemento, inclusive existe Exu Yangui. Exu Yangui é o que nós chamamos de Exu Abá, ou seja, o Exu mais velho, né? O princípio, né? Tanto que ele leva o nome de Yangui, porque a pedra ele tem essa ideia fundamental. Algumas pessoas vão dizer que Exu e Yangui são qualquer Exu que tem Yangui, você vai ouvir isso também. Está errado? Não, questão de concepção. Tem outras pessoas que vão dizer que o Exu Yangui é o Exu Abá, que é o primeiro orixá, aquele que permite, inclusive, você fazer ritualísticas. Geralmente é um Odubó, é um orixá mais coletivo, um orixá familiar, um orixá de trabalho, né, que as pessoas usam muito para trabalhar. Está errado as duas concepções? Não, são visões diferentes, apenas. Mas essa coisa da firmeza de Exu, orixá, eu desconheço. Eu desconheço. Dentro da cultura urubá, eu não conheço. Eu conheço logo o assentamento. Dá logo o assentamento. O que eu fico mais, assim, abismado é que eu tenho meu Exu, né? E, cara, quando eu tô de frente dele ali, até para fazer algum ebó para mim, porque isso aí é coisa que eu faço para mim e só, né? Eu não utilizo ele, eu não atendo pessoas, eu não faço nada. Sim. Isso aí Esse é o Exu Abá, esse é o seu Exu, esse é o Exu Bar, esse é o Exu pessoal. Esse é o meu Exu pessoal, né? Então, eu tô de frente dele ali, cara, e é um mix de coisas, né? Eu me entrego muito, então eu sinto de verdade. Eu sinto o cheiro dele, né? Sim, quando eu vou conversar com ele, quando eu mastigo o ouvido, eu chego perto do yang dele, eu sinto, eu noto diferença, eu noto que ele cresce, eu tenho a estatueta do lado, né? Pode parecer loucura, né? 140 pessoas aí ouvindo, pode falar, o pai Anderson tá xarope. Não, mas a minha estatueta, eu olho ela, eu vejo se ela tá triste, se ela tá feliz. Parece que ela muda a expressão, cara. E é muito louco. Qualquer orixá, você olha pro orixá, você sente alguma coisa no orixá. Sim. Qualquer orixá. Eu gosto muito da dinâmica urubá, porque não tem essa coisa do ossé, da limpeza, de tirar os elementos, vai deixando as coisas ali um pouco, né? Vai deixando o Edé lá, e você joga dendê, você vai deixando ali também, vai criando uma crosta. Eu gosto disso, eu acho isso muito bonito. Eu acho que isso traz uma beleza e traz uma energia tremenda para a divindade. Sim. Tremenda para a divindade. Eu gosto muito. Quando você olha assim e fala, nossa, essa divindade já se alimentou bastante. Imagina o quanto ela já trabalhou. Imagina, você olha, inclusive, como uma pessoa latente com o seu culto, a partir, inclusive, da divindade, né? Você olha assim e fala, nossa, quanto urubu tem ali naquele Xangô, comeu bem, hein? Isso daí, você é de cada 4 dias, hein? Olha só como comeu, né? Poxa, olha quanto dendê tem ali no Xangô. Nossa, a cabeça dessa pessoa deve ser uma cabeça fresca. Ele deve estar ali com a cabeça tranquila no lugar, né? Agora você vê um Xangô sem muito dendê, você vai dizer, a cabeça deve estar quente. Porque uma coisa até que você falou, dendê esfria. Dendê não esquenta não, hein? Dendê esfria. Isso também serve pro Exu Orixá também, né? Serve pra divindade Orixá, né? Não é só pra nós não, aqui. A maioria das
porque a grande viagem é aquele negócio, né? Pô, vem me visitar, traga um chocolate. Você vai falar com o Exu, você apazigua o Exu. Sim. Você faz com que eles se acalmem para poder te ouvir melhor. Isso você faz através do Dendê. Isso você faz com um monte de divindade. Gente, tem coisas que não é coincidência. Você vai pegar Exu, vai pegar o Iá, vai pegar Xangô, vai pegar o Baluaí. São divindades todas muito quentes. E aí, por que se ela é quente, você coloca mais Dendê em cima? Para quê? Pegou algum. Tem sentido esquentar mais essa divindade? Elas vão ficar, a cabeça das pessoas deveriam ficar loucas, mas não é esse o sentido. Mas em Candomblé, acredita-se que esquenta. Deve ter aí no meio do caminho um sentido para isso. Né? E lá no terreiro, quando manda, coloca com uma ideia de que esquenta. Não tem problema nenhum com isso, não. Mas na minha intenção, eu sei que eu estou dizendo, olha, Suru, Heró, calma, vim aqui conversar com o seu, estou trazendo aqui, ó, Dendê. Então tem muita divindade. E a minha é uma divindade que leva muito Dendê. Tem banhos que você faz para poder livrar de problemas, de livrar de algum, que é um banho de Dendê, amigo. De Dendê. Dendê da cabeça aos pés. Isso daí é para acalmar. E a mim também tem, né? Várias divindades. Várias divindades você faz. E às vezes nem está relacionado com divindade. Às vezes é só uma magia que você precisa fazer ali, ou algum que você precisa fazer. Eu precisei. Eu precisei fazer um banho desse aí, vou te contar, viu? É difícil o negócio. Eu ainda não passei por essa, não, vou agradecendo. Mas, porque minha cabeça é tranquila. Você deve ter uma cabeça um pouco quente, deve ser uma pessoa mais nervosa. Na realidade, cara, a minha vida, ela se constrói numa turbulência, né? Então eu não vivo disso, então eu trabalho fora e eu sou muito chato, cara. Eu não gosto de ser sentido, né, a falta, né? Então os meus filhos que precisam, por mais que eu possa estar enrolado, eu gosto de prestar atenção, o auxílio, e eu me cobro muito, cara. Às vezes eu não tenho tempo, às vezes eu tô no trabalho, eu tô a milhão, e eu trabalho com órgão público, né? Então eu trabalho numa construtora que a gente presta serviço para prefeituras. Então inclusive aí em Salvador, aí no bairro de Santa Amaro, a gente... não é Salvador, não, é Recôncavo da Bahia. Recôncavo da Bahia, né? Santa Amaro. E nós temos o contrato aí, eu fui algumas vezes aí. Então eu sou o tipo do cara que Ebori, banho de Xangô, isso aí na minha vida é uma rotina. Fazer todo dia. É uma rotina. Outra coisa, né? Ebori a gente faz aqui como se bebe água. Precisou Bori, não tem negócio de só na iniciação, só no negócio, não. Rapaz, minha vida espiritual, em fato, começou em São Paulo. Meu babalão era daí, do daí do Hermelino Matarazzo, Avenida Paraná. Do lado da minha casa. Foi aí que eu fiz IFA. Caramba, do lado da minha casa. Eu moro aqui na Vila Matilde. Então, eu ia pegar um ônibus para Vila Matilde para poder ir para São Paulo, que era longe pra cacete, né? Para você chegar no centro. Então, assim, minha vida começou aí. Eu fui em São Paulo muitas vezes na minha vida. Eu não sei quantas vezes eu fui em São Paulo. Não tenho ideia. Que bom, que legal. Mas, Zezé, aí, e essa... Aí, se diga. Axé. E essa ideia de que Exu nos acalma, né? Que Exu nos traz a tranquilidade, nos traz o direcionamento, discernimento, né? A gente tem uma coisa que você vai ouvir muito nos externos e tanto de Orixá de Dá, que é o Mérito de Logum, quanto no Upper-Leifá, no sistema de Ifá, você vai ouvir muito analogia sobre Odiaie. Odiar é mercado. Mercado da terra. Nós acreditamos que o mundo é um mercado. O mundo é um mercado. No mercado você entra, você faz compras, você toma topada, você se chateia,
você fica de boa, você fica feliz. Então, tem muita coisa que vai falar assim. Nós saímos do Orum, da nossa casa, é assim. Ile Orum, Ojaie. Ile Orum é a minha casa. É o lugar onde nós, de fato, somos. De fato, pertencemos. É ao Orum, ao mundo espiritual. O mundo é o mercado. Exu é esse orixá do mercado. Inclusive, tem um ditado de Exu que fala: não se deve se atentar ao barulho do mercado, mas sim ao negociante. O mercado entenda como uma feira popular. Se você entrar na feira e parar em todo lugar que todo mundo te grita, você não faz nada. Então, o Exu é desse dinamismo do mercado. O mercado foi feito para ser um lugar caótico mesmo. O mundo foi feito para ser um lugar caótico. Só que é muito fácil eu ter paciência em Fernando de Noronha, com um iatezinho lá de boa. Ter paciência assim é fácil. Difícil é ter paciência no mercado, amigo. Na feira, no mundo, no caos. Exu é esse que tem paciência em meio ao caos. Exu é esse que no meio do caos ele se desenvolve. Ele encontra possibilidades. E é por isso que a gente cultua Exu para se obter paciência. Que Exu, que no meio do caos, que no meio das dificuldades, eu consiga respirar e consiga encontrar qual é o melhor caminho. Oritá. Oritá é encruzilhado. Ori e tá. Ou você pode chamar de 3 cabeças, ou 3 caminhos para a cabeça. Ori e tá está dizendo que nós temos possibilidade de escolha. E a possibilidade de escolha ela está no Ori. Exu é esse que abençoa os caminhos da gente. Exu é esse que nos faz ter calma e ter tranquilidade. Vai aí. Eu disse ontem até que eu ia ensinar uma, né? Para Exu, para se ter paciência. Qualquer pessoa pode fazer essa. Olha, é tão simples, é tão simples, é tão simples. Ali, ó. É tão simples. Você vai parar e vai dizer assim, nossa, é só isso? Você vai pegar um ecó, uma caçapa. Uma caçapa. Pode ser enrolado na mão. Tem que ser de farinha de milho branco. Né? É amido de milho branco. Pode ser enrolado na mão, pode ser na palha. Você vai pegar um agdá pequeno, ou uma vasilha de louça, o que você quiser. Enche de dendê até quase a boca. Bate sua cabeça no chão e fala: Exu, assim como o dendê apazigua as coisas, que o Senhor apazigua a minha cabeça. Eu tenho a capacidade de pensar antes de agir. Eu tenho a capacidade de entender as minhas emoções. Eu tenho a capacidade de me fazer paciente em meio a esse caos que eu esteja vivendo, para que eu encontre o melhor caminho. Eu ainda digo mais, se eu fosse vocês, eu fazia assim, olha, Exu, eu te cultuo. Exu, eu sou seu devoto. E um devoto de Exu nunca fica perdido na encruzilhada. Para quem cultua Exu, a encruzilhada é um lugar de conforto e nunca será um lugar de atrito, um lugar de confusão. As pessoas transformaram a encruzilhada como um lugar de confusão. De guerra, né? Não é. Sabe por quê? Porque você já foi lá no Mérida de Logum e Xangô já disse para você qual dos 3 caminhos é o melhor de você tomar. Se você não toma, o problema é seu. Achei. Você já foi lá falar com o Orumi lá. Você já pegou aí seu Merim e já jogou para Exu. E Exu disse, faz isso. Se você não faz, é um problema seu. A encruzilhada não tem que ser um lugar de sofrimento. A encruzilhada é um lugar de tranquilidade. Quem cultua Exu tem a encruzilhada como lugar de tranquilidade. Dos 3 caminhos, os 3 serão bons. Axé. Gente, eu falei para vocês que a aula de hoje, né, seria a aula, né? Para mim é muito gratificante, né, ter
ter o Babara, ter deixado disponível esse tempo, né, para estar aqui nessa live batendo um papo aí para mais de 130 pessoas. Eu acredito sim que, com certeza, muitas pessoas, a partir dessa live, terá uma visão assim completamente diferente do que é Exu, né? Não é o caos, né? Temos que entender bem que hoje estamos falando de Exu Orixá, uma divindade qualquer igual a outra, tão importante como qualquer um outro, né? Sem ter, tem as suas particularidades, né? Tem as suas diferenças, mas é tão importante como qualquer um outro. E que sim, sendo muito bem cultuado, tendo uma pessoa que saiba orientar, essa pessoa ela pode ter muito êxito na vida, né? Uma coisa também que vem aqui, principalmente aqui em São Paulo, alguns sacerdotes, algumas coisas, veicula muito isso, aquela história de o terreiro é meu corpo, eu faço o que eu tenho que fazer e tá tudo certo, deixando toda aquela origem, né, de terreiro, toda aquela obrigação de terreiro para trás, né? Não, mas se você é um médico, por que você vai estar num terreiro para ouvindo pai de santo te humilhar, não sei o quê? E cada vez mais essas pessoas estão caindo num buraco sem fundo por não entender a importância, né, de você ter o mais velho. Nós não temos que ser... sacerdote precisa de sacerdote, amigo. Sim, ninguém vive sozinho, né? Nós não precisamos ser subservientes, né? Nos tornar escravo. Mas a gente tem sim que, através do nosso esforço físico, a contribuição por todo aquele ensinamento, né? Por todo aquele amor que o sacerdote, que vocês mais velhos, passam pra gente, que somos mais novos, né? Porque entendemos que os mais novos é a continuidade, né? Assim como o Babá falou, né? A ancestralidade também é futuro. Não é só... Principalmente futuro. Principalmente o futuro. Qualquer orixá, ele ensina a gente a não ter medo. A gente começa a perder o medo mesmo. O medo da vida, o medo do trabalho, o medo de tomar novas decisões, o medo das mudanças, né? Você vai no jogo, o jogo fala assim, olha, larga o trabalho agora e espere que na semana que vem você simplesmente vai e faz. Esse é o ponto máximo, é você entender que o oráculo é o seu guia. E aí você para e faz e acontece. E você perdeu o medo. Mas qualquer pessoa que é cultor orixá, qualquer pessoa, inclusive, que eu acho que é da Umbanda, qualquer pessoa que é da Timbanda, e não tem mais medo das coisas da vida, ele vai ter um único medo. Ser esquecido após a sua morte. Não ser cultuado. Não se tornar uma divindade. Porque nem todo mundo que morre é ancestral. Ancestral é uma coisa. Antepassado é outra. Ancestral é aquele ser que é venerado pelas coisas que deixou, que construiu na Terra e que continua ensinando as pessoas. Todo momento aqui, quando eu falo, meu babá é Fatoyê, e eu falo, ele me ensinou isso, eu estou dizendo que ele é um ancestral porque ele me ensinou e me ensina. E me ensinará quando eu tiver 80 anos de idade. Axé. Isso é um ancestral. Agora, uma pessoa que fez pintor e a gente torceu porque ele morreu, estourou bomba, soltou fogos, esse não é um ancestral. Então, a nossa passagem na Terra não tem que ser uma passagem gratuita. Nossa passagem na Terra tem que ser uma passagem de ajudar os outros. Tem que ser uma passagem bonita. Tem que ser uma passagem de referência para você, para sua família, para quando chegar todo ano, no dia do seu aniversário, as pessoas lembrarem. Olha só, hoje seria o aniversário de tal pessoa, como ele era bom. Como eu queria ele aqui junto de mim. Isso é o que torna uma pessoa ancestral. Sejam boas, gente. Sejam boas. Só uma coisa assim, as pessoas estão muito na onda de quem não ama é mais forte, quem não gosta é mais forte, quem não gosta é frouxo, quem foge de amor também é frouxo. Não é o quanto você sofreu na vida, é o quanto você aprendeu sobre isso. Se você amou a vida inteira e teve decepção a vida inteira, olhe qual é o padrão que você estabeleceu nas suas relações. Tem um padrão que não foi ninguém de fora que disse, isso acontece porque todo mundo diferente é assim. É de outra galera.
Mude de pessoas. Vá fazer outras coisas da vida. Agora, não é culpa dos outros. As coisas estão dentro da gente. Mais ou menos isso. Falei muito, não falo um bocado, né? Se deixar, eu falo aí até amanhã. Cara, eu particularmente tem uma galera que me acompanha, né? Eu vou até mostrar a. Opa, boa noite, boa noite. Estão Um todos. dia eu vou ter isso, vou ter uma equipe de produção ainda, rapaz. Por enquanto eu estou aqui com minha lâmpadazinha aqui na frente. Estão todos assistindo e assim, como eu e como a grande maioria, com certeza, com o sentimento de gratidão e perplexo por tanta sabedoria, por tanta tranquilidade, lucidez, né? É o que eu venho falando muito, eu venho batendo muito na tecla, né? Precisamos sim identificar que cada um é de um jeito, né? Cada pessoa é de uma forma. Cada casa de culto é uma casa de culto. Não é porque na casa A faz de um jeito que a casa B está errada. Não. Tem que entender primeiro por que é feito isso, né? E sim, a responsabilidade do seu caminhar é toda sua, né? Você escolhe o lugar, é aquilo que eu falei ontem brincando, né? Flerta comigo, né? Conheça minha casa, toma café comigo, traz um chocolate para mim, né? Esteja perto de mim para você me conhecer de fato como eu sou, né? Sem ser aquela coisa bem bem sem sal, sem açúcar, sem nada, né? Babá, chegamos aí a 1h30 de live, né? Maravilha. Eu vou selecionar 5 perguntas aqui. Tem muita pergunta, tá? Pode passar. Mas eu vou selecionar 5 perguntas para eu também não estender muito o seu tempo, tá? Não, tô tranquilo, pode fazer aí. Lhe agradeço imensamente pelo seu tempo já disponível, né? Deixa eu ver aqui. Essa aqui é uma pergunta boa. Do Thalisson. O que levou o Exu a ser erroneamente sincretizado ou associado ao diabo, né? A coisa ruim? Olha, eu vou convidar vocês, se o Babá me permite, a ver uma live que eu tenho lá no IGTV com um filho meu. Ele fala sobre a demonização de Exu. E ele vai contar a história da demonização de Exu antes mesmo de chegar em Exu. Ele vai falar lá, né, que a gente gosta muito de trazer ponto de vista histórico das coisas, né? Então ele vai falar lá no Congo, na República Democrática do Congo, como o cristianismo ele entra naquele lugar, como é que isso, que geograficamente é tão próximo da Yorubalândia, como é que isso adentra a Yorubalândia, e como é que isso vem já, antes mesmo do Brasil, sobre essa ideia, essa perspectiva da demonização de Exu. Então existe um processo lógico para isso, existe um processo histórico para isso. E eu vou convidar vocês a irem lá, porque é muito complexo isso. Isso não começa apenas numa ideia, parece diabo, não parece diabo. Tem uma coisa, não, tem uma coisa aí política, inclusive. Sim. Uma coisa política, maldosamente política. E o dia, para quem quer acompanhar, o dia da manifestação mundial no combate à demonização de Exu, é uma campanha Exu is not Satan, que acontece na Yorubalândia, dia 24 de dezembro. Então fiquem atualizados aí. E dia 24 de dezembro aqui é Natal, mas pra gente, eu mesmo não comemoro Natal, então é um dia comum como qualquer outro. Eu vou fazer melhor ainda. Eu vou no seu IGTV, eu vou deixar nos meus stories o link lá, um arraste para cima, para todo mundo que quiser ir lá ver. Já aproveitando também, sigam, né, o Zezé. Eu vou deixar ele marcado também, tá? Vocês vão lá e sigam ele, que é conhecimento puro, minha gente. Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui. Eu não vou me estender muito. Na realidade, eu tenho mais de 50 perguntas aqui, Zezé, mas a grande maioria é tudo te elogiando. A galera não sabe que é caixinha de pergunta. A galera não sabe que caixinha de pergunta é para mandar pergunta, né? Manda, Zezé, obrigado.
Uma Iratola. pergunta do nosso irmão aí, Iratolá, também é um cultuador também, uma pessoa que eu estou acompanhando, tenho bastante apreço, gente boníssima, tá? Quais as diferenças do culto tradicional para o candomblé? Na sua visão, eu sei que na sua casa você já falou que existem algumas coisas, mas você mesmo que separa isso, né? Eu que separo. Como que é essa Para mim, diferença aí, falando para bem mim, rápido? tem uma diferença aí que a gente precisa entender, que começa com o processo de escravização, né? Os processos de escravização, eles nos ensinaram muita coisa e deixaram um legado muito positivo. Inclusive sobre essa capacidade de você juntar várias dinâmicas espirituais de várias cidades da Yorubalândia, por exemplo, vou trazer só Yorubá, por exemplo, e conseguir agregar tudo isso dentro de um espaço físico, onde isso não acontece. Xangô não é cultuado em toda a Yorubalândia. Orumilá não é cultuado em todo lugar. O Oxóssi não é cultuado em todo lugar. Ele não é cultuado em todo lugar. Então não tem essa unanimidade. E aí eu acredito que essas novas formas, essas novas necessidades, se manter a espiritualidade é que gerou o candomblé. O candomblé, a grosso modo, ele aglomera uma quantidade de divindades, ele faz esse culto, e o Xaxalabá é mais aberto, né? Mas assim, as diferenças são muitas, mas também tem muita coisa em comum, viu? Tem muita coisa em comum, tem muita base preservada dentro do candomblé, viu? Não é tudo perdido, nem tudo. E só uma coisa que o Orixá ensinou pra gente. O Orixá em que se Vodun ensinaram pra gente. Você chega no terreiro hoje, você começa um candomblé com uma varrunha. Isso é um toque ritualístico de Vodun. E aí você tem lá no meio, você vai lá e coloca o queto. E aí, de repente, se vier lá um quitembo, você não vai dar ruim em quitembo? Você não vai dar ruim em um inquice? Às vezes a gente chega no terreiro e a gente vê essas três manifestações no mesmo lugar. Isso é Orixá, Inquice e Vodun. Os três principais povos que vieram para o Brasil. O povo do norte, do leste da África, o povo do centro da África, né? E o leste e o centro, ensinando a gente que nós devemos nos unir. É isso que essas três dinastias estão ensinando a gente. E a gente está aqui preocupado em separar. Se você tem Inquice, tem Caboclo, tem Catiço, tem Orixá, tem Vodun, tudo assentado dentro do mesmo espaço físico, e você está preocupado em ficar brigando. O Orixá não está brigando, a Inquice não está brigando, e você vai... E olha, essas comunidades não eram todas amiguinhas não, viu? Tinham lá seus conflitos. Sim. Exatamente. Babá, a última pergunta aí, que o resto é uma avalanche de elogio, e eu fiquei assim, eu tô muito satisfeito. Monteiro, Babá, a iniciação em Exu, existe um Exu específico? Eu joguei lá, joguei com o Babá, joguei com o Zezé. O Babá, deixa eu só te fazer uma pergunta. Iniciação, o Babá faz também? Não. Não? Não faço porque eu não sou babalaô ainda. Certo, Né? entendi. E eu não tenho graduação nenhuma ainda para fazer iniciação. Nem Então, chefar, nem nada. tá certo. Tudo isso Então, que faz é meu babalaô. fui no Babalaô, fui no seu Babalaô, e ele jogou para mim lá e falou que eu tenho... que pro meu caminho agora faz bem a iniciação a Exu, né? Existe um Exu específico? Existe. Você iniciaria em um Exu específico, porém, a iniciação Exu no culto tradicional lhe permite ter vários Exus. Então, na iniciação, você vai receber alguns Exu. Alguns. Dependendo do lugar, uma quantidade até grande de Exu. Mas é por quê? Porque vai associar Exu a cada necessidade que você precisará da sua vida. Então, você vai ter alguns Exu. Eu tenho dois Exu em casa. Na minha casa ao todo tem 4 Exu. Mas meus são 2. O meu é Exu Bara, que é Exu Elalu Agirioku. Exu Elalu, que é meu Exu Fá. E tem o Exu Abá, Exu Yangui, que é o Exu que eu trabalho.
Mas a pessoa, mesmo não sendo iniciada, ela pode ter um monte de Exu, caso seja necessário. Eu estou aí agora para pegar mais dois. Mas assim, eu só pego divindade. Na minha casa tem 11 divindades. 11. Todas são de necessidade. Eu nunca fiz uma divindade que eu não precisasse. Não tivesse a necessidade, né? Não. Todas por necessidade. Eu não faço divindade por luxo ou por querer próprio. Mesmo porque isso é caro, irmão. Aqui em Salvador, um Obiabatá é R$ 10, amigo. Rapaz, tá caro, hein? Cada hotel que você vai fazer, vocês estão querendo ir para Ifá, estão querendo ir para culto tradicional, cada hotel que você vai fazer, você pode gastar no mínimo 2 Obi desse. Se você pensar que eu faço hotel a cada 4 dias, eu faço hotel a cada 4 dias. Quanto é que eu gasto de Obi por semana? Fora os dos clientes. Fora os dos clientes. Eu pego aqui uma cacetada de Obi, eu compro caixa de Obi, entendeu? Para poder fazer. Então, assim, quem tá querendo ir para o tradicional sabe, você vai gastar. Pensa direitinho, né? Não é barato. Não é barato. O retorno é bom, mas também, como eu disse, não é a dinâmica da barganha, então não necessariamente você vai ganhar. Você tem que ir por amor, velho. Vai porque ama, vai porque gosta do negócio. Não vai porque vai achar que eu vou ganhar dinheiro, que eu vou ter. Agora virou essa febre, todo mundo assentando a Adê, orixá da riqueza, vou assentar a Adê. A Adê não te dá dinheiro. A Adê é uma divindade para administração financeira. Inclusive, tem algumas coisas de Adê que não é positivo você fazer se você não tiver nenhum dinheiro no bolso. Até porque a dia até tira, né? Você não tem, não é que tira, é que você não vai render. Aqui não vai tirar muito. Não sabe? Então, a Dia é para administrar, você ajuda a administrar, ela te auxilia nesse processo. Mas a Dia significa riqueza. Só que é o seguinte, muitas palavras a gente tenta conceituar, tenta traduzir, mas nunca a gente vai conseguir traduzir da melhor forma. Então, a Dia não é apenas riqueza financeira. Sim. Se eu tenho filhos, eu tenho a Dia. Eu tenho esposa, eu tenho a Dia. Se eu tenho bons amigos, eu tenho a Dia. Se eu tenho casa, eu tenho a Dia. Se eu não tenho casa, mas tenho um lugar para dormir, eu tenho a Dia. Se eu tenho um trabalho que eu ganho pouco, mas ganho, eu tenho a Dia. Se eu tenho felicidade na minha vida, eu tenho a Dia. Pronto. Temos bons amigos, temos a Dia. Uma pessoa que mora na rua pode ter mais a Dia que você. Pode ter mais a Dia do que eu. Ela pode ser mais feliz do que eu. É ruim para a gente que está observando. Mas para a dinâmica daquela pessoa, de repente ela seja muito mais feliz, seja muito mais gentil, seja muito... Você vê quantas pegadinhas você vê aí, o cara chega, encosta vestido de mendigo, encosta, pede um pouco de comida ao mendigo, o mendigo vai lá e divide com ele. Agora você senta a bunda na porta de um restaurante de luxo, ninguém te dá nenhum palito usado de palitar dente. Essa pessoa tem a dica, ela tem gentileza. Gentileza é Iuá. É o maior valor que nós temos de conduta é a gentileza. O fato de você ser gentil, a gentileza, irmão, abre qualquer porta. A gentileza faz o mentiroso ficar certo. Porque a pessoa pode ser mentirosa, mas se ela for gentil, as pessoas fazem, não acredito que aquela pessoa mentiu. Não, você deve estar errado. Aquela pessoa não fez isso, não. Ela é tão gentil, ela é tão gente boa. Você pode ser o melhor profissional do mundo. Se você for gentil, todos vão querer você ao lado. Se você não for gentil, as pessoas só vão querer o que você sabe, não o que você é. Achei. Gentileza é o melhor dos valores. O melhor dos valores. Babá, lhe agradeço. Assim, não tenho palavras para agradecer essa 1h45 de live, que para mim foi 1h45 de puro conhecimento, de pura... Eu costumo separar, as pessoas não entendem, né, o que é humildade, né, o humilde e o simples, né? Humilde, Duas coisas diferentes.
São duas coisas diferentes, né? Quando a gente vê aquela pessoa pobrezinha, ela é pobre, ela é simples, né? Às vezes ela não tem humildade nenhuma. E eu pude me deparar com uma pessoa, assim, extremamente tranquila, extremamente amigável, calmo, né? E extremamente, assim, enfim, me foge de palavras. Lhe agradeço do fundo do coração por essa live, por essa aula. Que Orumilá, que Pai Xangô seja vivo em nossas vidas. Que Xangô possa te trazer muita prosperidade, muita saúde, né? Para você, para todos os seus familiares, para os seus filhos pessoais, para os seus filhos espirituais. E que você possa, assim, crescer cada vez mais. Eu te agradeço, assim, imensamente. É a palavra pura agora. Eu não gosto da palavra gratidão, que é muito clichê, né? mas por Mas agora... Por agora eu te agradeço, inclusive, eu nunca tinha parado para estudar o banda. Que banda que eu conheço é uma que banda mesmo lá de dentro do Congo, sabe? Que bandeiros do Congo, lá de dentro de Luanda, de Angola, né? Tem que banda lá, que é uma que banda diferente daqui, né? Então eu conheço porque eu tenho muitos amigos que são estudiosos da nação Congo-Angola e eles falam da Kibanda, como é lá. Então, assim, mas eu nunca parei para ouvir sobre Umbanda. Não é por desinteresse ou desrespeito, é porque eu nunca parei. E aí, vendo suas lives da semana passada, eu aprendi tanto, entendeu? Eu aprendi muito. Então, eu também sou muito grato para isso, por isso. E só uma coisa que eu não posso perder é que não existe padê de Oxum. Eu não podia perder essa piada. O padê de Oxum não existe. Eu não vou esquecer isso nunca. Não vou esquecer isso nunca. Então é isso, meu irmão. Te agradeço imensamente pelos ensinamentos, pela possibilidade desse diálogo, por essa noite de aprendizado, sabe? Então, eu quero provocar eu tenho aqui um amigo. Axé, babá. Eu lhe agradeço do fundo do coração, tá? E com certeza estaremos aí lhe acompanhando. De antemão, a galera aí, ó, já vai seguir ele. Eu vou deixar essa live salva com toda certeza absoluta. Vou baixar ela, vou deixar ela salva na minha nuvem, que vai ser uma fonte de conhecimento para mim, que isso aí é impagável, tá? Babá, uma boa noite, a sua bênção e que tenhamos saúde, né? E muita sorte em meio a esse caos que estamos vivendo aí. Lhe agradeço do coração. Só uma coisa importante. O pessoal perguntou, o ebó de Exu, aí aonde? Coloca numa árvore muito bonita. Então, assim, babá, só recapitulando, pode ser um alguidazinho pequeno, cheio de dendê. E o acaçá e enche de dendê. Tá. Pede para Exu tranquilidade. Coloca numa árvore bem bonita. Quando você for colocar na árvore, você fala assim, eu tenho a possibilidade de raízes tão fundas quanto as suas, um tronco tão fortes quanto os seus, ou seja, tão bonitos quanto sua folhagem, que a minha vida possa ser próspera para colher tantos frutos quanto você está dando. Coloca no pé de uma árvore bem bonita. Axé. Eu vou fazer. Amanhã eu estarei no terreiro para fazer umas coisas lá. Eu vou fazer com toda certeza. Mais um ensinamento aí, gente. Axé. Te agradeço, irmão. Uma boa noite para você. Muito obrigado. Uma boa noite e até a próxima. Valeu, obrigado. Até. Tchau. Tá que pariu, hein, mano? Pedrada na cabeça. Eu falei para vocês que hoje a parada ia ser pesada. Eu falei que a parada ia ser muito louca. Gente, ó, aquele saravá para vocês, Mojubá Exu. Que Exu Orixá seja vivo em cada um de vocês e que possamos caminhar e entender que Exu Orixá é vida. Do link, estão perguntando o link. O link do grupo tá na minha bio, tá na bio da Umbanda Raiz, tá na bio da Casa de Xangô Yansan. Então,
Quem quiser entrar, vai lá. Aquele link, aquele grupo já está até a tampa, tá? Eu acredito que amanhã eu vou ter que encerrar os grupos. Então, quer dizer, corra para você que ainda quer aprender, quer fazer parte de todo esse conhecimento. Sou o Pai Anderson de Xangô, agradeço a todos vocês pela live, por esse ensinamento top de hoje. E amanhã a nossa live será o tema Oráculo de Exu. Oráculo de Exu. Então, espero todos vocês, 9h30. Aquele axé. Valeu!